Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Manuela Franco e estou aqui juntamente comigo também na UCA O Clima da Amazônia. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando mais uma unidade. Vamos então à nossa aula? Essa aula é a de número 4. O objeto de conhecimento é planejamento, população e amostra, instrumento de coleta de dados, planejamento da coleta de dados. Detalhamento, método de pesquisa, amostra a ser coletada, elaboração de cronograma da pesquisa, escolher adequadamente as medidas de tendência central na interpretação dos dados. Então vamos à nossa aula. Olá, olá! Então estamos aqui na nossa UCA, O Clima na Amazônia, conexão entre o conhecimento popular e a divulgação científica na área da matemática. Então, somos aqui de matemática e nós vamos agora falar um pouquinho sobre essas conexões. Então, atenção na nossa cartela. O papel da floresta na manutenção do clima global já é reconhecido mundialmente pelos cientistas e por relevantes instituições, como a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Sua vegetação tem papel essencial na absorção e estocagem de carbono atmosférico e na manutenção do regime de chuvas de diferentes locais. Por isso, a Amazônia é tão importante. Então, observem aqui agora a nossa cartela. Vamos com a nossa questão norteadora. Como a matemática pode ajudar a investigar as mudanças climáticas, levando em conta a percepção das pessoas e dos dados científicos? Então vejam com a gente. Tanto cientistas quanto as pessoas que não produzem conhecimento percebem e vivenciam os fenômenos envolvidos nas mudanças climáticas. Logo, há diferentes caminhos para gerar as nossas concepções e percepções. Os cientistas e a população, de forma geral, podem pensar em soluções para adaptar e mitigar. O que é mitigar? Mitigar aqui está no sentido de diminuir, de amenizar os impactos gerados pelas mudanças climáticas, tanto para seus contextos específicos, quanto para impactos de maior abrangência. Então, a gente tem essa missão aí, né, na hora de fazer a nossa pesquisa. E sobre isso, então, nós iremos aqui falar um pouquinho também sobre as mudanças climáticas. Nós já sabemos algumas causas, algumas consequências e possíveis soluções. Mas o nosso planeta requer algumas atitudes. Então, não basta apenas ações políticas. Cada um pode fazer a sua parte. Então, sobre essas mudanças, sabemos, né, que os estudos estão aí mostrando que a temperatura global pode subir aproximadamente 1,5 graus Celsius. Então, você fala assim, 1,5 é pouco, né? Parece que é pouco, mas não. Isso aí é uma média, né? É uma previsão. Mas só de 0,5 grau já faz uma grande diferença. E a gente já está percebendo. O planeta já está percebendo. Então, as ações são necessárias, são urgentes. O que nós podemos fazer para que a gente possa amenizar esses impactos, essas mudanças? Sabemos que isso irá acontecer, mas quais são as adaptações, o que nós, como estudantes, professores, toda essa parte pode fazer? Os cientistas estão fazendo aí a parte dos estudos, mas nós também podemos fazer algo, não é, professora Manuela? Exatamente. Além da gente criar hábitos para não sofrer essas consequências, para que o mundo não sofra essas consequências, a gente entra aqui com a nossa pesquisa. E o que a pesquisa vai incluir? A nossa pesquisa permite obter informações sobre uma população por meio da coleta de dados de uma amostra dessa população. E a pesquisa estatística ela vai envolver
a pesquisa de opinião, que é a pesquisa que a gente vai fazer lá no local, na comunidade. Aí a gente vai pegar os dados, analisar e interpretar para depois apresentar esses resultados que foram feitos com o conhecimento popular e pegar esses dados e comparar com os dados científicos e ver o que tem em comum para a gente poder aprofundar essa pesquisa também. Exatamente. Então a matemática vai entrar nesse papel. Então nós vamos apresentar aqui algumas medidas, tá, da estatística que vão poder ajudar na sua pesquisa. Nós chamamos de medidas de tendência central. Então nós vamos iniciar com a primeira, que é a chamada moda, tá? Como o nome já diz, moda. Quando se fala em moda, eu estou falando de algo que todo mundo, né, está usando praticamente. Então a moda na matemática é aquele valor, aquele número que mais se repete. Então nós temos um exemplo aqui, ó. O valor que mais se repete nessa sequência de números aqui, ó, qual é o número? Já está em destaque. É o número 4. O número 4 aqui, ele repete 3 vezes. Então eu digo que a moda desse conjunto de valores é igual a 4. Isso é bem simples, não é? Então você pode usar isso, por exemplo, em pesquisas de escala, em que você verifica as respostas que mais se repetem, né, conforme aquilo que você já elaborou anteriormente. Então a moda pode ser usada aí para esses resultados. Mas não temos só isso, não é? Nós temos outra medida muito importante, não é, professora Manuela? Exatamente. Essa outra medida de tendência central é a chamada mediana. Ela ocupa o centro da lista. Aqui a gente tem uma lista com os números de 1 até 9. Para a gente obter a mediana, a gente precisa que esses valores estejam em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aqui eles já estão em ordem crescente. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o termo central, que nesse caso é exatamente o 5. Vejam que aqui à esquerda dele temos 4 números e à direita também. Então ele é o elemento central. Nesse caso, o 5 é a mediana do conjunto desses 9 valores. Mas aí, quando a gente tem uma quantidade par de valores, quem vai ser a mediana? Já que nós temos 2 valores no meio, ó. Temos 3 valores à esquerda e 3 valores à direita dos 2 valores centrais, que nesse caso são o 4 e o 5. O que a gente faz para achar a mediana nesse caso? A gente soma o 4 e o 5 e divide pela quantidade que a gente somou, que são 2 valores, 4 mais 5, 9, 9 dividido por 2, 4,5. Nesse caso, 4,5 é a mediana do conjunto dos números que vão de 1 até 8. Isso, e temos mais uma medida de tendência central que nós chamamos aí de média aritmética. Então aqui na cartela para vocês, a média aritmética, ela é uma somatória dividido pela quantidade de valores que existe nessa somatória. Então, algo que é muito utilizado aí, ó, na média, é a média anual, por exemplo, aí da escola, onde você soma todas as médias dos bimestres, divide pela quantidade deles e aí você vai obter a sua média anual para saber se você passou ou não. Então, média aritmética é isso. Você soma determinados valores e divide pela quantidade deles. Então, por isso que está aí, ó, N1 até NI dividido pela quantidade, tá? Que é o I. Ok? Então, essas são as medidas de tendência central. Para a gente aplicar aqui um conceito básico de média aritmética, nós vamos usar aqui um gráfico, não é, professora? Exatamente, a gente vai aplicar agora essas medidas de tendência central que a gente acabou de ver com os dados que estão nesse gráfico, que é o sistema de alerta de desmatamento, um desmatamento acumulado de janeiro e março. Vejam que nós temos aí os dados de desmatamento dos anos de 2008 até 2023. E a área desmatada, que vai de 0 a 1.250 quilômetros quadrados. Então vejam aqui como que a gente vai fazer para calcular a média entre os anos de 2008 e 2014 dessa quantidade de área desmatada. Vejam aqui com a gente na cartela. Então a gente vai pegar os dados de 2008 até 2014 e somar todos eles. A gente soma
259 com 166, 227, mais 192, mais 193, mais 160, mais 138. Temos uma quantidade de 7 áreas desmatadas por ano. Então, a gente vai dividir toda essa soma pela quantidade que a gente está somando, 7. O resultado da soma é 1.335 e dividido por 7 a gente tem o quê? 190,714. Então, significa que, em média, de 2008 a 2014, foram desmatados 190 mil quilômetros quadrados a cada ano. Então, a gente pega um valor intermediário ali. Não vai ser o valor maior e nem vai ser o valor menor. Vai ser uma média ali de todos esses valores que vão do ano de 2008 até o ano de 2014. Exatamente. Então, fizemos aqui um exemplo sobre média e agora nós vamos fazer um exemplo utilizando o mesmo gráfico, agora com o conceito de moda. Então, observem aqui que não existe nenhum valor repetido. Professora, mas a moda, em um conjunto, né, de números, né, de dados, você vai verificar aquele que mais se repete, mas não tem nenhum número se repetindo aí. Então, o que a gente pode fazer? Nós vamos usar aí esses intervalos. Observe aqui que no eixo aqui vertical, sobre os quilômetros quadrados, vai de 0 até 1.250. Então, nós podemos aí utilizar esses intervalos. Então, em quantos anos é utilizado esse primeiro intervalo, de 0 até 250? Vou colocar na cartela para a gente visualizar melhor. Então, atenção. De 0 até 250, eu tenho quantos anos aí que estão nessa faixa? Então, observe que eu tenho aqui, ó, todos esses anos. Eu tenho 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017. Então, eu tenho todos esses números aí, certo? Então, eles fazem parte desse intervalo de 0 até 250. Então, eu já posso verificar aí que a moda é nesse intervalo, é onde tem o maior número, a maior quantidade, certo? Mas eu posso também verificar os outros. Eu já sei que a moda aí é nesse período, porque eu tenho aí vários anos, tá? A maioria está nesse intervalo. Mas para que a gente possa observar melhor, observem aí, ó. Nós temos os outros intervalos. E aqui, ó, eu só tenho, ó, 2015, 2016 e 2019. Só 3 nesse intervalo. E eu posso continuar analisando. Observem aí, ó. Eu tenho aqui de 250, de 500 até 750, também, ó, apenas aqui, ó, 2018, 2020 e 2022. Os outros estão aí em outra faixa, como vocês podem observar, de 750 a 1.000 e o último, né, que é de 1.000 até 1.250. Então, a moda, nesse caso aí, fica para a gente perceber que a moda é um intervalo aí de 0 até 250 quilômetros quadrados de área desmatada. Tá ok? Então, tá aí o nosso conceito de moda. Agora a gente vai ver a aplicação da mediana nesse gráfico. E quem é a mediana? A mediana é aquele valor que está exatamente ao meio. E o que a gente precisa fazer? Precisamos organizar os dados em ordem crescente ou em ordem decrescente. Mas a gente vai precisar organizar todos os valores? Não, né? Porque olha só, a gente tem uma dica aqui. De 2008 a 2023, são 16 anos no total. Aí, a mediana vai ser o valor lá intermediário. Como nós temos um número par, a gente já sabe que a gente vai ter que somar os dois valores que estão lá no meio e dividir por 2. Mas a gente vai precisar organizar todos os dados? Nesse caso, não é necessário. A gente pega os primeiros 8 valores e organiza em ordem crescente. O 9º valor vai ser o outro valor que estará no centro de todos os valores que correspondem aos anos de 2008 até 2023. Porém, os demais valores que a gente acrescentar aqui
não vão importar. Eles vão ser maiores que 265. Só que a gente só precisa desses dois valores centrais para poder tirar a mediana. Então, a gente soma o 259 com 265, que dá 524, e divide por 2. E esse resultado é 262. Esse é o valor da mediana. Então, nós conseguimos obter aí, nesse gráfico, o valor de todas as medidas de tendência central. A moda, a média e a mediana. Exatamente. Então, para que fique mais claro ainda todos esses conceitos, nós vamos trazer aqui um exercício para a gente praticar juntos, tá? Então, atenção aí na cartela, porque esse exercício aí foi do CIS, né, da UEA 2014. Então, atenção na cartela. Após 4 anos consecutivos de queda, o desmatamento na Amazônia Legal voltou a subir em 2013. O gráfico indica, em milhares de quilômetros quadrados, as áreas desmatadas a cada ano, então de 2008 a 2013. Vamos analisar esse gráfico? Observem aí, ó. Esse é o gráfico da área desmatada, lembrando que essas unidades aí, essas medidas estão em milhares de quilômetros quadrados ao ano. Opa, mas tem um valores ali desconhecidos, né? Tem X, então a cada ano esse valor está representado por X mais um valor numérico, certo? Então, vamos lá verificar o que está pedindo a nossa questão? Atenção, próxima cartela. Com base nesses dados, se a mediana das áreas desmatadas nesse período é igual a 6.700 km², então a área desmatada em 2013, em milhares de quilômetros quadrados, foi igual a... Então, nós temos aí algumas alternativas. Então, vamos lá analisar essa questão. Se ele já deu a mediana, então o resultado da mediana é 6.700 km², então a partir dessa informação eu posso encontrar então o valor, né, que foi desmatado a área em 2013, certo? Então, nós já sabemos o que é a mediana, não sabemos? A mediana, você vai colocar o conjunto de dados, o conjunto numérico em ordem crescente, como eu tenho aí de 2008 até 2013, observem aqui no nosso gráfico, isso significa que eu tenho números aí o quê? Então, eu posso calcular isso daí, certo? Porque eu tenho um número par. Então, eu vou colocar em ordem crescente, tá? Os valores, e aí eu vou somar os dois do meio e tirar a média, certo? Então, vamos colocar primeiro em ordem crescente. Observem aí, ó, qual é o do menor até o maior. Então, observando aqui, eu já estou vendo que o menor valor é aqui, ó, em 2012. Depois, aí eu vou só colocando aí em ordem crescente, certo? Depois vem 2013, 2011, 2010, 2009 e o último valor, né, que é o maior, 2008. Colocando, então, isso em ordem crescente, nós teremos aqui, ó, esses valores, tá? 2012, 2013, 11, 10, 9 e 2008. Então, o que eu preciso? Eu preciso dos dois valores aqui centrais, porque eu sei que a soma de 2011 com 2010 dividido por 2 é a mediana. E eu já tenho o valor da mediana, não é, professora Manuela? O valor da mediana é 6.700 quilômetros. Então, vamos continuar aqui, ó. Eu vou só substituir. Pegar o valor de 2011 no gráfico, certo? Que é X. E o valor de 2010, X menos 0,6. Lembrando mais uma vez que a mediana, como é par, você vai dividir isso por 2. E o resultado, quanto que está lá? 6.700 km². Mas, lembrando que na questão está falando que é em milhares de quilômetros quadrados, certo? Mas os resultados lá, tá, estão em números decimais. Então, significa, tá, então que eu vou dividir isso daí por 1.000, certo? Então, colocando isso daí em milhares, isso vai ficar igual a 6,7, tá? Porque dividindo isso daí por 1.000, então eu não preciso dividir por 1.000, né? Só diminui 3 casas decimais, então 6,7. Agora, eu posso então aí só fazer as operações, porque isso é uma igualdade, uma equação. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou isolar o valor do x.
Isolando o valor do x, então aí o que eu faço? O 2 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, 2 vezes 6,7, isso é igual a 13,4. E aí eu vou mais uma vez isolando aqui o valor do x. Então, menos 0,6 vai para lá mais 0,6. Então, 13,4 mais 0,6, isso é igual a 14. E o 2 que está multiplicando, vem para cá dividindo, 14 dividido por 2, isso é igual a 7. Olha só, professora Manuela, nós encontramos o valor do x, mas essa não é a resposta, certo? Porque o que ele está pedindo lá é o valor de 2013. Exatamente, o x é o valor que a gente encontrou aqui igual a 7, mas ainda não é o valor de 2013. O valor de 2013 é x menos 1,2. Só que agora a gente já tem o valor de x. O valor de x é 7. Então, substituindo x por 7, fica 7 menos 1,2. 7 menos 1,2 é igual a 5,8. Então, nossa resposta é a alternativa E, 5,8 vezes 10 à terceira quilômetros quadrados, ok? Agora, vamos ver uma aplicação que diz o seguinte: consideremos os valores do Produto Interno Bruto, o PIB, de dois países A e B, em bilhões de dólares, em 2 anos consecutivos que chamaremos de 0 e 1. Então, olha só, temos aqui o país A, o PIB dele no ano 0 foi de 400 e o PIB desse país A no ano 1 foi de 432. E o crescimento do PIB entre os anos 0 e 1 vai ser a diferença, né? 432 menos 400, que é 32. Agora, para o país B, o PIB no ano 0 foi de 600 e o PIB no ano 1 foi de 642. Então, o crescimento foi a diferença, 642 menos 600, que é igual a 42. Então, a gente observa que tanto no ano A quanto no ano B, houve um crescimento do PIB do ano 0 para o ano 1. Mas aí a gente quer saber quanto que isso significa. Quem cresceu mais? Foi o país A ou foi o país B? Pelos valores absolutos aqui, a gente imagina que quem cresceu mais foi o país B, porque ele está apresentando um valor maior. Só que nesse caso, a gente precisa ver a relação do país B com os valores do PIB no ano 1 e no ano 0. Então, a gente não pode fazer a comparação aqui entre os valores de crescimento, porque a comparação dos valores iniciais e finais são diferentes. E aí, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer a razão entre o crescimento do PIB do ano 0 e do ano 1. Olha só, o PIB do ano 0 é 32, que é a variação, sobre o valor do PIB no ano 0 para o país A, que é 400. Então, vai ser 32 sobre 400 para o país A. E para o país B, a gente vai pegar o crescimento, que foi de 42, e dividir pelo PIB do ano 0 do ano B, do país B, que é 42 sobre 600. Então, uma das maneiras da gente comparar essas razões consiste em expressarmos ambas com o mesmo denominador. Por exemplo, o 100, que a gente vai usar bastante aqui. Então, o que a gente precisa fazer? No país A, a razão é 32 sobre 400. No país B, a razão é 42 sobre 600. A gente ainda não sabe dizer qual valor é maior. E como que a gente faz para descobrir isso? A gente precisa colocar eles, digamos que na mesma unidade. Então, o denominador que a gente vai usar vai ser 100 para os dois. E o valor aqui no numerador vai ser x por enquanto. Fazendo este cálculo,
a gente vai ter 400 vezes x é igual a 32 vezes 100. Isso vai nos dar que o valor de x é igual a 8. Ou seja, a razão aqui do país A, do PIB do país A, vai ser 8 sobre 100. E quando a gente calcula aqui o x para o país B, nós vamos ter 600 vezes x igual a 42 vezes 100. E a gente obtém o valor de x igual a 7. Ou seja, a razão do país B vai ser 7 sobre 100. Agora sim nós conseguimos comparar. Por quê? Porque a razão para o país A é 8 sobre 100. E a razão para o país B é 7 sobre 100. E o que a gente pode concluir? Que o país A teve uma maior razão. Vejam só, a razão é maior, é 8 sobre 100. Teve uma taxa maior de crescimento em relação ao país B. Então vejam, às vezes os números podem enganar. Esse foi um caso. A gente olhou ali para os valores absolutos e de cara a gente pensa que foi o país B que obteve um maior rendimento, mas não. Nesse caso foi o país A, porque a gente precisa comparar os dois em uma mesma escala. Certo, professora? Certo. E esse nome dessa razão, nós chamamos essa razão de porcentagem, tá? Por que a gente pode comparar? Porque aí, ó, no país A, 8 sobre 100, isso significa que é 8%. 7 sobre 100, isso significa que é 7%, tá? Então, quando eu falo em porcentagem nessa razão, eu estou falando de uma comparação em que o denominador é 100. Então, nós colocamos as duas unidades aí sobre o mesmo denominador para efeito de comparação. E isso significa que nós estamos falando de taxa percentual, tá? Então, nós trouxemos aqui, né, professora Manuela, um exemplo prático para que você, aluno, saiba como calcular. Uma maneira mais rápida de calcular porcentagem é dessa forma, em que você pega a quantidade, tá, que você quer calcular e divide sobre o total. Nesse caso, nós queríamos saber o crescimento, não é, professora Manuela? Então, está aí, né, a quantidade. Então, essas razões são chamadas de porcentagem, com esses famosos símbolos aqui que vocês já conhecem, não é? É isso mesmo. Vejam agora como que as porcentagens costumam ser indicadas. O que a gente faz? Vejam aqui com a gente. As porcentagens são indicadas pelo numerador seguido do símbolo, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, que a gente chama de porcento, que é o mesmo que divisão por 100. Assim, a taxa de crescimento do PIB do país A foi de 8% e a do país B foi de 7%, comprovando aí que a taxa do país A foi a maior. E agora vamos finalizar com mais um exemplo para a gente fixar essa questão de porcentagem. Vejam aqui conosco. Vamos. Então, observem aí, ó. Nós temos aí uma outra questão que diz assim: um investidor comprou um terreno por R$15.000 e vendeu um ano depois por 18.750. Pergunta: qual o lucro em porcentagem do preço de custo? Então, vamos lá analisar as informações. Ele vendeu por 18.750, certo? E ele comprou por 15.000. Então, fazendo aí a diferença de 18.750 por 15.000, então sabemos que a diferença foi de 3.750. Então, qual foi o lucro? Ora, nós já ali verificamos. A maneira mais fácil de você verificar a porcentagem é você pegar ali aquela diferença e dividir pelo total. Então, o lucro em porcentagem do preço de custo, olha lá, qual foi o preço de custo? 15.000. Então, você vai pegar aquela diferença, 3.750, e você vai dividir pelo preço de custo. Então, 3.750 dividido por 15.000, então você vai simplificar esse valor. Você vai simplificar esse valor por quanto? Simplifico por 150. Então, 3.750 dividido por 150 dá 25. E 15.000 dividido por 150 simplifica aí os zeros, né? Então, o resultado vai ser igual a 100.
Ora, mas 25 sobre 100 é uma fração decimal. Só aí eu verifico quantos zeros tem aqui, ó, 2 zeros. Então, diminui aqui 2 casas. Então, o resultado vai ser igual a 0,25. E isso é quanto? Isso é 25%. Então, eu nem preciso passar isso para decimal. Por quê? Quando você verifica que está sobre 100, então isso daí é uma porcentagem, porque uma porcentagem, já diz, ó, divisão por 100. Então, 25 sobre 100, isso é igual a 25%. Então, ele obteve um bom lucro, não foi, professora Manuela? O lucro foi de 25%. Exatamente. E a gente usa bastante, não é, a porcentagem. E a porcentagem nada mais é do que uma outra maneira de a gente representar o número. Nesse caso, a gente pode representar como fração, como número decimal ou usando o símbolo porcento. Exatamente. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Até a próxima. Até a próxima.